Olá, eu sou o Alexandre Níquel e hoje a gente tem 3 dicas para entrevistar de forma muito melhor no seu podcast. Hoje eu tive que pedir ajuda, eu pedi ajuda pro pessoal do casting da agência de podcast, meu cast amado, meu cast querido. Chamei a Maju Trindade, do Fala Maju, Amanda Ramalho, do Esquizofrenóias e o Brian, do Eu Tava Lá. Cada um tem uma particularidade aí de entrevista, então eu chamei eles para me ajudar. Eu vou rodar um pouquinho da resposta deles e a gente vai conversar sobre ela, beleza? Vamos lá, dica número 1, Brian Rizzo. Eu acho que uma dica boa para dar para quem quer ser um bom entrevistador é escuta o teu entrevistado. Tem muito entrevistador que quer ficar dando palestra pro convidado e eu acho que a ideia não pode ser essa. Tem que ouvir o que a pessoa tem para dizer. Pergunta o que tiver que perguntar, faça perguntas coerentes, corretas ali, que faça com que o seu público se mantenha entretido, mas ouça as respostas. O ouvinte, ele quer ouvir o entrevistado, né? Então, pergunta o que tiver que perguntar, mas ouve. Escuta as respostas com atenção, não se mete muito. Perfeito, perfeito. Eu acho que escutar o que a pessoa está falando é o primeiro passo, não só para uma boa entrevista, mas para uma boa conversa. E se tu realmente estiver escutando e não pensando de agora é a hora de eu falar isso ou não posso esquecer daquela pergunta, se tu estiver realmente escutando e tentando tirar o que aquela pessoa está falando para ti para levar a conversa para outros lados, tu provavelmente vai conduzir uma entrevista muito mais interessante, porque tu vai ter novos estímulos para ir para novos lugares na conversa e não só as 25 perguntas que eu anotei antes aqui no arquivo de Word. Então, ótima dica. Valeu, Brian. E agora é a dica da Amanda Ramalho, do Esquizofrenóias. Vamos lá. O que é importante numa entrevista é entender que a entrevista não é para você. Você tem que fazer, muitas vezes a gente tem que fazer pergunta que a gente já sabe a resposta, porque a entrevista não é pra gente, é para quem tá ouvindo. Isso sempre é legal de levar em consideração. Talvez tenham coisas ali, principalmente se tu já tem uma certa intimidade com o entrevistado. Se é alguém que tu já conversou até alguns minutos antes ou alguma coisa do tipo, já tem uma certa afinidade com a pessoa e às vezes tu pensa que todo mundo conhece aquele cidadão, que todo mundo tem essa história que tu tem com ela. Então, é realmente bom ter essa perspectiva do ouvinte antes de qualquer coisa. Pensar em alguns caminhos que tu quer percorrer para mostrar o lado daquele entrevistado. Muito bom. E a Maju Trindade do Fala Maju tem mais uma dica para você. O que é importante numa entrevista é você ser objetivo, mas ao mesmo tempo saber conduzir o começo, o meio e o fim da entrevista sem interromper muito, mas ao mesmo tempo saber interromper quando for necessário de uma maneira sutil, enfim. Então, acho que a dica da Maju é muito em cima de um equilíbrio entre as duas respostas anteriores, assim. É te colocar conduzindo essa entrevista, te colocar no papel de ouvinte, mas ao mesmo tempo te colocar no papel de que tu tá realmente conduzindo uma entrevista e não só um bate-papo. Tu tem que entender o que é o início, tu tem que entender o que é o meio, tu tem que entender o que é o fim, tu tem que entender o porquê daquela entrevista e onde tu quer chegar. Então, acho que entender esse equilíbrio é um ótimo passo para uma boa entrevista. E aí tem algumas dicas extras que são realmente muito legais de se levar em consideração, mas se prepara para essa entrevista, realmente pesquisa quem tu vai entrevistar, o que essa pessoa está divulgando, o que essa pessoa está falando, o que ela gostaria de falar. A segunda dica que eu daria é, se é uma pessoa que talvez tenha algo a dizer do tipo, estou lançando um livro, uma parada legal é abordar esse assunto logo no início do podcast para talvez deixar essa pessoa um pouco mais à vontade, não tão pensando, não, preciso divulgar meu livro. Se tu colocar essa conversa logo no início, de repente o restante do podcast ela vai se sentir um pouquinho mais à vontade. E a terceira dica extra é sempre ofereça água para as pessoas. Realmente a voz às vezes cansa e muita gente tem vergonha de pedir água, então é uma boa dica, de verdade. Se vocês tiverem alguma dica que vocês usam, não deixem de colocar aí nos comentários. Vamos repassar a dica para todo mundo e a gente se fala por aí. Valeu!